Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43 Podcast, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vindo. Cola conosco que aqui o assunto é sempre bacana. E hoje, o nosso tema, eu vou confessar daqui a pouco coisas sobre esse tema, se preparam. Hoje o nosso tema é conversar sobre a química na sala de aula. Como tornar essa matéria divertida, ou ainda mais divertida, porque eu tenho amigos que amam química, que a galera se diverte, que a galera tatua a fórmula química, eles adoram, e eu simplesmente não entendo, e vamos conversar sobre isso já já. Porque junto comigo hoje eu tenho aqui, sentada à minha destra, ela, a minha molécula da felicidade, Regiane Taveira, sempre comigo, minha querida. Como é que você tá? Pronto pro papo? Que delícia! Olha, pronta? De jeito nenhum. Se eu vou estar ao final do episódio, também não sei, mas acho que eu vou conseguir aprender um pouquinho, não é, Kelly? Porque nós temos uma convidada que hoje vai brilhar, não vai? Eu Oh, tenho certeza absoluta I'm to que shine. é isso, exato. Olha, eu conto com. Eu vou até falar o nome dela já, coisa que acho que eu nunca fiz no começo de um programa. A Bruna precisa nos ajudar hoje. Perfeito. E junto conosco hoje, compondo essa mesa com alto garbo e elegância, temos a Bruna Nico, que é licenciada e bacharela em Química, com mestrado em Ensino na Educação Básica, doutorando em Educação e atualmente atua na gestão do Colégio Estadual Horácio de Matos, no município de Jussiape, na região baiana da Chapada Diamantina. Que delícia de currículo e que delícia de lugar. Seja muito bem-vinda, Bruna. Muito bom receber você por aqui hoje para conversar sobre química e educação, que aí quando a gente puxa para educação, a gente consegue discutir melhor. Mas eu vou falar sobre o meu drama com química já já. Espero que você esteja bem. Tá pronta para o papo? Estou sim. Estou entusiasmada. E é isso, se preparem, porque hoje o papo vai ser incrível. Voltamos daqui um minutinho. Aprender vira uma aventura com as coleções inovadoras da Editora do Brasil. Descubra a magia da aprendizagem com a solução Tic Tac. Coleção alinhada à BNCC, com livros de linguagem, matemática, natureza e sociedade, que vem com caderno de atividades, jogos e brinquedos para um ensino divertido. Para a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental, a coleção Assim Eu Aprendo valoriza a criatividade, identidade e consciência cidadã com artes visuais, música e muito mais. Prepare o estudante para o futuro com a coleção Educação Financeira, que promove habilidades socioemocionais e consumo consciente desde cedo. E para aprimorar a caligrafia e coordenação motora, explore a coleção Essa Mãozinha Vai Longe Caligrafia, para um desenvolvimento completo. E não deixe de conhecer também Vamos Trabalhar Integrado, com materiais atualizados e relevantes para o dia a dia das crianças. Editora do Brasil, transformando o país pela educação. Hoje vamos falar sobre uma matéria que para muitos pode parecer um desafio, inclusive para mim. Mas com as abordagens certas pode se transformar em pura diversão porque é divertido. Vamos falar de química. Quem nunca ouviu um estudante dizer que química é difícil, complicado? Pois bem, estamos aqui para mudar essa visão. Eu sempre achei divertido, apesar de não entender muito ali, hein? Vamos explorar maneiras criativas e inovadoras de ensinar química, facilitando a sua compreensão e tornando-se também empolgante para quem estuda. Temos aqui a presença da Bruna para ajudar a gente a entender mais sobre prática, experiência em sala de aula e essa troca de ideia. Então, vem conosco e se prepare para descobrir como essas reações químicas, tabela periódica, fórmulas, podem ser mais do que teoria, mais do que páginas de um livro didático e muito mais na nossa vida. Vamos falar como a química está presente no nosso dia a dia de maneiras surpreendentes e divertidas. Para começar esse papo, Regiane Taveira, Que medo. quando foi que você olhou para a química e fez assim, ó? E agora? Conta para mim. Olha, ainda bem, olha que loucura, né? Eu fiz o magistério, né? Lá atrás. E o magistério só tinha 1 ano de química. Olha Só no aí. primeiro ano. Depois era tudo matéria de metodologia, de didático. Aquele 1 ano, Keller, como eu. Você você olhava assim, é que na minha época, né? Eu sempre gosto de falar isso, né? Bom, magistério eu entrei em 90, 89, alguma coisa, 90. E ainda
né? Eu sei que hoje existem excelentes professores, naquela época Sim, também deveria ter, mas eu não conheci. Então a gente entrava na sala e o pouco que a gente tinha era aquela coisa mesmo de decorar, né? Ninguém entendi. explicava nada, não precisava entender, só bastava decorar. Era Mas eu queria, pouco não, significante, assim. era isso. Você perguntava, não, é só você decorar, é só você, né? Gente, aquelas fórmulas, aquelas coisas, enfim. Aí você fala assim, Regiane, como é que você passou por tudo isso? Ah, de vez em quando não pode falar, acho que isso. Colava, ia fazer o quê? Olha aí. Eu vou mentir? Eu fui estudante, né, gente? Vou fazer 50 e eu vou mentir depois dos 50, né? E infelizmente, aí a gente, né, vou falar hoje, que eu sinto lacunas, até no momento de você, né, lá como professora, lá dos meus pequenos, né, diretora de escola hoje, como que eu ajudo o meu professor a fazer com que aquelas crianças também sejam estimuladas, tenham vontade de aprender, porque tudo começa lá né? Eu falo que na educação infantil, até antes, porque você vivencia a química todos os dias. Então Verdade. a criança ela chega na escola com vivências que a gente tem o dever de ir transformando aquilo, não é? Para que ela chegue lá no ensino médio diferente do que tem chegado, que a gente conhece aí os dados, né? Mas aí é o que eu digo, olha a formação da gente, como ela também, com certeza, ela atrapalha, né, no momento de você se tornar um profissional. Não importa se eu ia ser professora de química ou se eu ia mexer, né, com farmácia, enfim, não é, né, não era isso. Mas eu acredito que isso esteja mudando, Keller. Eu vejo, que nem eu falei, na época deveria ter bons professores, mas vejo hoje muitos, conheço bons professores de química, como você colocou muito bem, que fazem o negócio ficar divertido, não é? Mas eu, infelizmente, felizmente tive um ano só, infelizmente tenho com certeza tenho lacunas que preciso ir preenchendo para poder ir melhorando um pouquinho e poder ajudar o pessoal, né? Perfeito, perfeito. Já gostei de ouvir, porque teve algumas coisas na sua fala, Rê, que bate com a minha experiência também. Apesar da gente ter ali uma diferença, né? Você estudou num período, eu estudei bem depois, uma outra estrutura escolar. Né? Não tinha magistério no meu tempo, já era só outro esquema e por aí vai. Mas eu me lembro muito que eu tive um bom professor de química, o professor Vanderlei, achava o máximo que ele vinha com a roupa de cientista, né? Ele vinha com o hobby, né? Com tudo estilo, assim. E ele tinha um cabelão que ele deixava para trás, assim, usava um arquinho. Então era um cara fantástico. Só que eu tive um problema na minha formação. As escolas da minha região, elas não davam vazão à demanda. Então a escola que eu tinha, que eu estava estudando, ela tinha acho que 4 ou 5 períodos no dia. Eu era um período intermediário, né? Não era, era manhã, acho que era vespertino, tinha alguns períodos, tinha 3 ou 4 períodos, assim. E então, eu tive carga horária reduzida. Eu não tive filosofia, eu não tive sociologia, e química, eu acho que era uma aula por semana, sabe? Era bem pouquinho, era algo bem pontual. E todas as dificuldades de uma escola pública, uma escola pública na periferia de São Paulo, numa área de periferia rural ainda, né? Que eu fiz o ensino médio já em Suzano, que é na região rural de Suzano, aqui na Grande São Paulo. Então, eu tive todas as dificuldades com química. Aonde foi que a minha ficha caiu? A minha ficha com química caiu quando eu fui fazer o Enem. Eu faço o Enem a cada 2, 3 anos, assim, para ver como é que tá sendo para os nossos estudantes e por aí vai, né, para me sentir um pouco ali na pele. E às vezes eu faço só o de humanas, às vezes eu vou lá e faço também o de exatas para ver como é que eu tô. Então, em física, tá ok, saiu. Por quê? Dá para usar lógica, né? Matemática, regra de 3 ainda salva muito, né? Então você tá lá, ainda salva muita coisa. Então foi. Química, eu acho que de todas as questões de química eu acertei uma. E eu fiquei revoltado. Falei, como assim? Aí eu falei, será que eu não sei química? E aí eu baixei aquele joguinho Perguntados. Eu não sabia quase nada de química. E um dos meus melhores amigos, um cara que é meu irmão, a gente convive sempre, é um professor de química. Aí eu fiquei bravo. Aí eu falei assim, como assim? Como assim eu não tô entendendo química, né? E foi onde eu percebi esse vácuo nos meus estudos. Vamos lembrar que talvez esse vácuo tenha sido bem menor na época de escola, né? E aí depois de formação, ou 12 anos dando aula, faz 12 anos que eu não tenho uma aula de química na minha vida, né, diretamente. Então esse vácuo foi ficando grande.
Hoje, por exemplo, para mim é um problema. Tanto é que eu estou voltando a estudar matemática básica para relembrar mesmo para mim, por aplicativo, né, por um estudo para mim, e química tá na minha lista de próximas áreas a dar uma desenvolvida. Por quê? Porque eu acho legal. Esse amigo meu, Elton, um abraço para ele, grande professor de química, ele faz uns experimentos com os alunos, faz miséria na escola pública quando não falta nada, Ah, assim, quando não tem coisa, quando tem muita coisa, ele consegue transformar as aulas de maneira incrível. E isso eu acho muito legal. E aí, então, eu sei que tem como, mas faltou para mim. Então é por isso que a gente trouxe aqui a Bruna, que é alguém que sabe se virar, que estuda educação, que a formação continuada dela para o doutorado, mestrado, está envolvendo com educação, né? Que está vivenciando a realidade das escolas também, entende como lida, né? Então, Bruna, quero puxar uma primeira questão para você que tem a ver um pouco com essa brincadeira que eu e a Rê fizemos aqui. Quando foi que química para você foi uau? Que momento que você olhou para uhum. química e falou assim, ok, é isso aqui o caminho para minha vida? Ah, acho que tem bastante dos elementos que vocês trouxeram. Eu fiz química por causa de uma professora minha do ensino médio. Olha que O nome legal. dela é Débora. E eu não entendia nada de química, né? Era Hum. péssima em química, mas eu gostava muito da forma com que ela abordava o conteúdo. Ela fazia muito experimento. Eu lembro que um dia a gente usou o laboratório da escola e reproduziu uma peça de teatro em que tinha a Marie Curie, o Henri Curie, a radioatividade. Então a gente encapou todas as paredes do laboratório de papel para ficar um ambiente mais antigo. Os protagonistas, né, da peça usaram jalecos, se performaram para entrar aí nos personagens, então foi muito legal. E a partir disso eu gostei muito dessa professora. Ela teve que sair no meio do ensino médio, infelizmente, por causa de uma demanda familiar, e aí eu não consegui ter outros professores iguais a ela. E aí eu tive que começar a estudar sozinha. Então, por isso que eu, né, falei, não, eu gostei disso daqui, é aqui que eu vou ficar. Ela voltou só no final do ensino médio, e aí depois, quando ela voltou, eu já tinha decidido que eu ia fazer química, mas tinha decidido que ia fazer o bacharel, não a Uhum. licenciatura. A Tem uma licenciatura veio diferença depois. aqui, né? É muita diferença. Porque, né, quando a gente vai para a universidade, a gente pensa que a gente só vai ver química. E não, tem a física, tem o cálculo, tem a É. matemática. Só que lá eu tive a oportunidade de fazer um estágio numa escola pública e tive contato com um aluno surdo. Então, desenvolvi um trabalho aí de ensino de química para surdos e aí eu me apaixonei. Aí eu resolvi fazer a Olha licenciatura. só, Então, então meu foi uma uau paixão foi em isso. graus, né? Começou Foi, ali pela foi. química, pela professora, pela química e pela educação e foi vindo. Foi indo. Estamos aí ainda. Não Nossa, muito terminou. bacana. Adorei, adorei. E aqui a gente já tem um ponto que eu acho que é comum nas três histórias que nós contamos, né? Que muitas vezes, mesmo que a matéria seja difícil, e não vamos mentir, há pontos das matérias que elas são complicadas, que a gente olha para ela e fala, meu Deus, como é que eu vou explicar isso para um adolescente? Né? Eu estou nesse momento no segundo ano, onde a gente está conversando sobre filosofia política, e eu tenho que falar de Hegel e Marx, assim. Então, são Hum, caras complicados. Para o segundo ano, para a segunda série do ensino médio, é difícil, né? Então, consigo dar uma traduzida, faço uma brincadeira e a gente consegue trazer. Olha como um professor faz a diferença. Muda tudo. Nossa, total. Muda E eu vou tudo. puxar mais uma pergunta para você, Bruna, porque sim. na condição de uma professora, né, que conseguiu criar esse método de trabalho para surdos, ou seja, tornou a química mais próxima, conseguiu traduzir a química pedagogicamente, né, para uma condição específica, para alunos específicos. Então, como que você olha para a química e fala assim, ok, dá para ela ser divertida e acessível assim? E eu vou piorar essa pergunta, vou deixar ela mais difícil. Como que você olha para ela e fala assim, pode ser mais divertida e acessível assim, e eu acho, aí a sua experiência particular, que se for por esse caminho aqui é um pouco complicado. Tem como responder essa questão? Tem, né? Ela não tem uma resposta única. Isso vai depender Claro. muito do público que a gente está atendendo, né? E de qual é o objetivo com a nossa educação. Uhum. Como o meu objetivo é trazer mesmo essa química para o cotidiano, né? E aí não é como a Rê estudou e como eu também estudei, uma abordagem mais conteudista, né? Que a gente decorava. Tanto é que até hoje eu ainda recebo perguntas, professora, vai precisar decorar a tabela periódica? Né? Tem esse medo de decoreba de tabela periódica. Mas eu acredito que a gente tem que trabalhar com elementos do cotidiano para esses alunos e trazer muitas analogias, humanizações, né, Boa. elementos da cultura juvenil. Então,
Eu acredito que dessa forma a gente consegue tornar a química mais divertida e acessível, e além disso, recursos também que materializam, porque a química é uma ciência muito abstrata, né? Ela fica no mundo das ideias, é um mundo submicroscópico que ninguém vê, né? E nas escolas públicas hoje a gente tem uma dificuldade de ter esses materiais, que seria, né, os microscópios ou alguns materiais mais avançados, uma tecnologia mais avançada que poderia de fato oportunizar esse olhar submicroscópico. E aí a gente trabalha com materiais do mundo macroscópico que representam esses níveis submicroscópicos. Mas eu acho que essa é uma abordagem interessante que vem dando resultado, assim, para trazer, para aproximar a química dos estudantes. Perfeito. Inclusive a ideia do teatro, como você montou, né? Porque Verdade. eu lembro de uma aula boa desse professor Vanderlei, onde ele utilizou alguma coisa, sei lá, alguma coisa tipo assim, o menininho tá afim da menininha, sabe? Uma coisa assim, para Sempre falar tem. sobre uma aproximação, uma coligação química ou algo desse tipo. E eu achei genial, porque é uma proximidade. Então, esse é um caminho, né? Sim, sim. E é interessante que a gente tem hoje, né, além dessa questão dessas analogias, então, por exemplo, estados físicos da matéria, que a gente fala que no estado sólido a gente está namorando firme, está todo mundo grudadinho, né? Aí no estado Uhum. líquido é aquele namoro meio já está estremecido, começa a se afastar. E no estado gasoso é igual carnaval, todo mundo num canto, ninguém quer ver ninguém. E aí eles se apropriam melhor dessas abordagens. Mas quando você falou do teatro, hoje, dentro do ensino de química, a gente também tem uma abordagem teatral que é no sentido de representar com o corpo as transformações químicas. Então, você Legal. leva os alunos, né, para a sala de aula para representar como que estariam as moléculas organizadas se elas estivessem no formato, no estado sólido. E aí eles usam o corpo para representar. Então, trazer essa química também, além de materiais, né, usar o próprio corpo para a representação dessas transformações também é interessante. Eles conseguem assimilar bastante Sem dessa contar que forma. você está indo para a linguagem física, né? Que é algo muito próximo e que diverte muito o jovem ou adolescente, né? Essa coisa de. Eu gostei muito. Bem que eu gosto de teatro também, né? Então, eu fico pirado com esse tema, adorei. E Rê, eles se você. envolvem, né? É o que Uhum. a Bruna acabou de colocar, e você também, essa coisa de ser acessível, de ser do cotidiano, porque não adianta ser algo que a gente, né, que tá ali e você não entende nada, como aconteceu comigo, né? Eles precisam sentir, eles precisam. E aí, escutando tudo isso, eu fico pensando, o que que a gente pode fazer com os pequenos? Não Olha é? aí. Porque a gente acaba não dando muita importância àquele. E me coloco nisso, professoras dos anos iniciais. Infelizmente, há tantas coisas que a gente pode ir falando que não precisa ainda dar conceitos, mas fazê-los ir vivenciando coisas simples do dia a dia, não é? E a gente acaba não fazendo. Mostrar por que que um ferro enferrujou. A Bruna falando agora e eu aqui pensando, né? Por que será que isso aconteceu? Gente, criança, ela chega, né? Eles chegam ali pra gente, é uma delícia, super curiosos, loucos para falar, eles não têm vergonha de perguntar. Então, é o momento de fazer coisas para que eles experimentem, conheçam. É o que eu falei, você não precisa ir dando conceitos, mas isso já vai mudando lá na frente. Não é? E aí, lá na frente, essa questão de ter uma linguagem mais acessível, de ir colocando as coisas ali do cotidiano e fazê-los, né, vivenciar, entenderem. Imagina uma criança que passou por uma escola que ainda não é a minha, ué, vou mentir, não é? É por isso que é bom a gente discutir. Vem ideias para a gente ir colocando, né? Inserindo coisas, porque o que que acaba? A gente começa com as ciências, não é? E em ciências, eu percebo que a gente não, é rápido. Então, você tem uma aulinha lá na semana, duas, e é rápido. Você lê lá um trecho do livro, tal. Essa coisa de. Aí a Bruna também colocou do microscópio. Eu tenho na escola, Olha que tá? legal. Nós fizemos as compras o ano passado, e aí eu entrei naquele espaço esses dias e falei: como que a gente vai usar tudo isso? Né? Capacitação, e pensando nessas coisas, para ir inserindo. Eles adoram, não é? Então, quer dizer, a gente teve a chance de ter o material, não é? E realmente é complicado, porque não é exatamente um material simples de lidar, né? São materiais complicados, são materiais difíceis de lidar. Isso quando não são produtos que, dependendo do que você faz, pode ter até perigoso, né? Armazenar Sim, produto químico dentro da escola, não é, sim. não é brincadeira. Eu me lembro de uma vez que fizeram uma arrumação num armário, que era o armário de química, e aí a pessoa tirou, gente, a maior das bondades, assim, vou tirar e vou só limpar, né, os vidros e vou colocar de novo.
arrumou de um jeito que eu lembro que quando esse meu amigo Elton abriu, ele falou: vocês estão malucos? Por que isso aqui tá junto? Não, isso aqui não era pra estar nem no mesmo armário, sabe? Ele deu um chilique assim, falou: não, gente, não é assim que funciona, não. Me chama, eu venho, eu limpo, eu arrumo as coisas, porque não pode, né? Ele tava meio desesperado. Essas preocupações são válidas, Bruna? Sim, sim, muito válidas. Acho que primeiro a gente tem aí uma dificuldade de aquisição mesmo desses É, materiais, né? Porque alguns, dependendo de algumas concentrações, eles são substâncias que têm que ser liberadas pelo Exército, então nas escolas a gente não consegue, e outras é essa falta de capacitação mesmo para esse manuseio, né, para estar armazenamento, até mesmo a questão de mobiliário, né? A gente tem, você não pode armazenar em estantes de madeira, alguns só estantes de ferro, a questão da altura. E a gente sabe que se nas escolas a gente não tem nenhum laboratório, imagina uhum, um lugar apropriado para armazenar. Então, mas em contrapartida, hoje também a gente tem a possibilidade de trabalhar com produtos domésticos, né? é Então, você verdade. falando, eu lembrei que a gente pode trabalhar com produtos de limpeza, essas coisas que a gente tem em casa, e que aí você traz muito mais para o cotidiano do aluno, né? Ele passa a olhar a água sanitária de outra forma, né? Ele passa a entender por que que quando ele trabalha, né, com água sanitária, ele não pode se fechar dentro do banheiro, por causa da liberação do gás cloro, que ele fica meio tonto, o olho dele começa a arder. Então, é muito mais interessante a gente trabalhar com esses materiais, que são materiais acessíveis e mais próximos do que estudante, do que a gente, né, deixar de trabalhar porque eu não tenho um O ácido material. clorídrico, né, Uhum. dentro da escola. Isso porque a gente ainda nem conversou, e acho que vai ter um tempinho nesse papo para a gente falar, sobre o uso de tecnologia digital, que também facilita, né? Que você tem um mundo Sim. abstrato, de que pode se tornar um pouco mais material através da tecnologia e do digital. Mas antes de ir para esse caminho, enquanto a gente estava conversando, inclusive, me lembrou uma das aulas daquele professor que eu achei tão bacana, que eu me lembro que ele falou da origem da tabela periódica. Eu posso errar aqui, então me corrige qualquer coisa, Bruna. Mas eu lembro Uhum. que uma das coisas que ele falou foi que o Mendeleev, né, o Dmitry Mendeleev, que foi o cara que Uhum. organizou a tabela, ele gostava muito de carta. Ele era um cara, um jogador de cartas, que gostava muito de jogar carta, e a ideia dele foi só organizar melhor as paradas em cartinhas. Né, essa era a ideia da tabela periódica, e ele só organizou, acho que por massa atômica, né, por uma diferença de massa atômica, se eu não me engano, e aí ele organizou isso bonitinho e foi revolucionário, porque se você encontrar outras questões de história, você vê que organizar o que a gente chama de tabela periódica hoje foi um problema até o início do século XX, assim, era uma Sim. dificuldade que a galera tinha de como organizar, como colocar, porque são produtos muito díspares, né? São elementos muito distintos e que ficava difícil da gente encontrar uma coesão. Por que que eu tô puxando isso? Porque para mim faz muito sentido alguém de química Hum. fazer uma formação específica em educação, sabe? Eu acho que tá tudo ali, sabe? Você entende o que eu quero dizer? Traduzir, você precisa ter uma linguagem educacional para conseguir traduzir esse mundo complexo da química de uma forma que ela seja compreensível, inclusive para o ensino médio. Faz sentido esse raciocínio? Faz, faz. Tanto é que isso é um senso comum, assim, de que química é uma ciência dura, que eles chamam, né? Então, É. toda vez que a gente fala, eu falo, eu fiz mestrado, estou fazendo doutorado. Nossa, doutorado em química? Não, em educação. E aí a pessoa fica meio sem entender, mas você não fez química. Então, é importante essas ferramentas que a gente tem, né, do lado da educação mesmo, que essas teorias, que ajudam a gente a fazer essa transposição didática, de entender, juntar, né, vários elementos, inclusive a história da ciência, igual você trouxe, né, com o desenvolvimento da tabela periódica, e transpor isso para a linguagem do aluno de uma forma atual, né? Ainda Nossa, tem isso. perfeito. Porque no fim das contas, né, Rê, isso é educação, né? É você conseguir traduzir esses conceitos que eram tão abstratos, tão distantes, né? Keller, falando dessa questão da gente associar tudo à questão mesmo de aquela coisa do processo de ensino e aprendizagem. O quanto que é importante toda e qualquer disciplina, e a gente já falou isso aqui em outros episódios, eu entender este processo, porque não adianta eu fazer só uma licenciatura, não é? Eu tenho que entender quais metodologias, né, Verdade. que didática, as ferramentas que eu vou usar, porque se eu só sei da minha disciplina, eu não consigo chegar até esse aluno de hoje.
Esse aluno de hoje, ele não aprende mais olhando só para a gente. Ele quer outras coisas, até porque ele tem tudo num clique, né? Tudo num clique. Então, quanto que é importante, né? Eu falo que é essa linguagem, que é a gente que vai adaptando e fazendo com que eles, né, vão realmente compreendendo, e a gente também, não é? Por isso que eu falo aqui, bato naquela teclinha. O professor não pode parar de estudar. A gente não pode de jeito nenhum. É o tempo inteiro, né? Eu vou me preparar para uma aula, eu tenho que estudar tudo de novo. Ai, Regiane, a cada aula, minhas professoras devem estar me ouvindo e vão ficar bravas, que eu sempre falo isso nas formações. Sim, a cada aula. Eu olho, eu releio o material de novo, eu procuro coisas novas, eu vou além daquilo que está pronto, não Sim. é? Porque tem coisa, tá tudo ali, o que você tem que dar. Só que eu tenho que ir além, porque senão eu não consigo dialogar com essa criança de hoje, não é? Sim, e aqui a gente ressalta também algo que é muito importante para o nosso trabalho mesmo no dia a dia, é que normalmente as escolas em geral e os sistemas educacionais das escolas particulares, né, da rede privada, ou mesmo materiais disponibilizados pela rede pública, eles são normalmente o mínimo, eles são uma base de referência mesmo, né? Falou tudo. Aqui está a importância de você escolher um bom material didático de apoio, algo que vai te trazer novas ideias, porque também a Regiane puxou isso, a Bruna também, eu também puxei, que a gente cobra um pouco, falando assim, não, tem que se atualizar sempre, pode parecer uma pressão. É um pouco, porque é nosso trabalho, mas pode parecer uma pressão, e aí que tá. Se você tem um bom parceiro para material didático, para construção de materiais, Perfeito. eles te ajudam a se atualizar, né? É uma das coisas que a gente defende muito nos materiais da Editora do Brasil, justamente isso. Quando a gente traz para cá os autores para conversar, você vê como tem várias ideias muito inovadoras que está ali colocado na forma de uma atividade, tem as últimas discussões colocadas ali para que você desenvolva. Isso ajuda muito, porque nós sabemos, o dia a dia é corrido, né? Você tem lá diário para preencher, tem planilha para colocar, tem filho para criar, tem escola para chegar, né? Gasolina para colocar no carro, pneu que dá pra... Tem de tudo. Então, nós sabemos desse problema. Aí a gente faz o quê? Tenta facilitar com esses bons parceiros. Deixa eu puxar uma nova pergunta para você, Bruna, também, que é relacionada a essas atividades. Tem alguma atividade, talvez até na que você desenvolveu no estágio, pode ser um papo legal, né, para a gente aprofundar, mas teve alguma experiência ou atividade prática ali no ensino da química que você percebeu que, olha, pegou, teve engajamento, fez sentido, foi significativo? Você tem alguma experiência que você pode ajudar a compartilhar para que nós e outros professores consigam entender como foi esse movimento de traduzir a química para alguém? Tá. Eu vou colocar uma recente, porque eu Tá, tenho ok. tem pouco tempo que eu estou na gestão, né? Tem um mês. Uhum. Então, antes disso, eu estava na sala de aula. Agora, tava até É, agora. agora. E aí teve uma experiência muito interessante no terceiro ano. Eu estava explicando sobre hidrocarbonetos, gasolina, e depois a gente passou para álcool, né? Álcoois. E nesse sentido, eles já tinham apresentado, né? Eu tinha proposto os alunos para apresentarem de uma forma bem rápida alguns conceitos sobre petróleo, extração, destilação, né? Métodos de separação, viabilidade econômica, essa questão de combustíveis fósseis não renováveis. E aí a gente fez um teste de adulteração da gasolina, que consiste em você pegar a gasolina num posto, né, de gasolina, e misturar com água, misturar o mesmo volume de gasolina com água e sal. E aí, a partir dessa, por exemplo, a gente misturou 2 ml de gasolina com 2 ml de água e sal. E aí, quando você vê depois, a faixa, né, que estava de água, ela aumenta. E aí a gente foi fazendo um experimento investigativo em relação a isso, e eles chegaram à conclusão que o álcool da gasolina migrou para a água. Mas o que eu achei mais interessante é que, depois desse experimento, um aluno virou para mim e falou assim: Nossa, professora, então a gasolina não se mistura com a água? Eu achei que se misturava. Ou seja, a gente já tinha explorado, né, os conceitos de petróleo, já tinha falado sobre derramamento de petróleo no ambiente aquático, que o petróleo que fica boiando, É. né, e todas aquelas consequências. E só nesse experimento que fez o uau, né? Aquele uau que eu fiz lá com a minha professora, a gente vê, às vezes, quando está fazendo essas práticas. Então, é por isso que é interessante a gente usar vários recursos para atingir o mesmo conteúdo. Porque, como a Rê falou, eles têm tudo na mão, né? Uhum. Só que, geralmente, eles vão pelo método mais fácil, ou então, essa importância também de traduzir o mesmo conteúdo de formas, usando é, estratégias diferentes, que aí facilita
a visualização e a significação mesmo do aprendizado. Perfeito, perfeito. Olha só que bacana, porque enquanto você falava, primeiro que eu me lembro que quando a gente fala de hidrocarboneto tem aquela parte difícil que é o monte de sino, seno, cano né? Sim. Uma porrada de nome, assim, que fica muito confuso, que a gente acaba tendo que decorar em algum momento, porque é importante você saber essas diferenças, né, da cadeia. E, e eu, na hora que você estava contando sobre a mistura da gasolina, eu falei, nossa, ia ser o máximo fazer essa questão. Mas, para minha forma de ensino, eu acho que eu teria sacado quando você deu o exemplo do petróleo, né? Porque realmente ele cria aquela camada grossa que os peixes não conseguem subir, os animais não conseguem chegar na água e ninguém consegue chegar para cima, né? O que impede um pouco ali a penetração, é por isso que é perigoso para Uhum. luz, oxigênio, entre outras coisas, fica mais perigoso e mais difícil para a vida que está embaixo. Só que essa é a forma como talvez eu entendesse, eu entenderia. Quando você cita esse estudante, então a ideia de várias abordagens começa a fazer muito sentido, porque Sim. talvez o estudante não ia conseguir entender por essa analogia ou por essa visão de uma notícia, né? Mas na hora que ele Uhum. misturou ali, que na frente dele a reação alterou, aí faz sentido, né? Gostei Isso. demais, Uhum. gostei. Como é importante, né, Kelly? É o que vocês acabaram de falar, os caminhos. O Keller não vai aprender como a Bruna e nem como a Regiane, nós somos diferentes. Aí quando você coloca, né, que do professor, a gente tem um monte de coisa, a gente tem sim. Só que não tem como eu deixar o Keller para trás, É né? verdade. Quando a gente dá uma aula, né, tô sugerindo aqui o Keller no sentido se ele estivesse na minha sala, o Keller vai falar logo eu. Não, Mas assim, pode usar. quando você está. E eu digo até mesmo numa formação de professores. Eu tenho sempre esse olhar, será que né, aquela pessoa conseguiu entender o que a gente está falando? Né, e você vai fazendo perguntas até você perceber que às vezes não entendeu, e com o aluno é a mesma coisa. E não adianta, é no todo 30, quantos alunos você tem por dia, né, Kelly? Sei lá, um monte. Vários. Eu Então, vejo, sei lá, uns 400 Mu alunos por dia, gente, olha num dia leve. isso. Então, aí você mesmo falou que você está com, né, uma certa dificuldade ali no segundo ano. Pensa, ainda bem que você tem essa preocupação e você já está buscando um outro jeito, um outro caminho, não é? É disso que a gente fala com os professores lá e as professoras o tempo inteiro, o buscar caminhos. Aí, né, tem gente que fala, não, mas por ali. Às vezes é por ali que é aquele que a gente nem imaginava que o menino vai. É verdade, é verdade. E, de Então, novo, o olhar do professor, né? quanto que é importante. Bruna, mais uma pergunta. Quando a gente fala sobre recurso tecnológico, eu sei que é sempre um pouco complicado e é polêmico nós discutirmos sobre recursos tecnológicos num Brasil gigante, como a gente tem, que tem lugar onde ainda vai ter dificuldades mínimas, né? Vai ter ausência de algumas coisas, alguns vão ter muita facilidade, tem gente que vai ter o data show, tem gente que vai ter o tablet, e tem escola que você vai ter o material didático, que é o que chega para todo mundo, né? Graças a programas como o PNLD e por aí vai. Então, nós sabemos que tem essa diferença. Mas quando a gente fala sobre recurso tecnológico digital, tem algo que você viu que teve um avanço? Tem algum aplicativo, tem alguma técnica, tem algum uso que você fala, olha, eu acho que esse aqui é um bom caminho? Porque no começo eu citei mesmo uma bobeirinha, tipo um joguinho de perguntados, né, de fazer pergunta, mas que é muito legal para testar, né, o conhecimento, para fazer como teste, é uma forma divertida de adquirir algumas formas de conhecimento, reconhecer como é que você está nele. Mas mesmo assim ainda não é da área específica envolvendo química, né? Tem alguma coisa ou alguma dica no uso de recursos tecnológicos digitais que você tem experimentado? Sim. A escola, né, que eu trabalho, ela tem bastante recursos, mas acho que que eu vejo que faz muita diferença é esses que exploram o nível submicroscópico. Então, a gente tem aí um site chamado PET Colorado, ou FET Colorado, né, PHET, que é um site gratuito e que explora essas simulações submicroscópicas. Então, ao invés de a gente ficar desenhando bolinhas no quadro, né, para representar os átomos, eles aliam, né, a representação com o movimento e trazem muito também desses contextos cotidianos. Então, é uma abordagem que eu uso, esse é um recurso tecnológico que eu uso e que os alunos gostam.
sua Porque verdade. ajuda a visualizar justamente aquilo que é invisualizável de outras E isso formas, que né? a gente tem dificuldade de expressar por meio de desenhos, né? Por meio das duas dimensões, 2D ali. Ele já mostra essa representação 3D e traz um outro olhar para o estudante. Porque eles associam, é muito difícil eles associarem um átomo, né? Uhum. Tanto é que a gente faz todos os desenhos Não sobre a não adianta evolução dos muito, Não adianta. Eles só pegam verdade. aquele mesmo desenho que representa a ciência, né? Que é uma bolinha cheia de anéis em volta, tipo o sistema solar. Para eles, aquilo é o átomo, né? E aí eles não entendem como que aquela representação forma, por exemplo, a caneta que eles estão escrevendo, né? E esses recursos tecnológicos nos ajudam nesse sentido, nesse gap, né? Do macro para o micro, Então, é Você me interessante. lembrou mais uma coisa aqui, mais uma aula que eu acho que não foi na época do ensino médio, mas foi justamente quando alguém me explicou uma coisa tipo assim, o átomo, se o núcleo tiver aqui, aí a gente estava aqui, né? Falou assim, e a gente pudesse abrir o núcleo para ele ficar do tamanho do teu dedo, sabe aonde estaria o átomo? Eu falei assim, pô, aqui do lado, né? Eu falei assim, não, estaria quilômetros daqui, e não tem nada no meio. E eu fiquei, nossa, como assim? Não tem nada no Então, meio e ele mesmo assim é desse tamanho, né? Que a gente não consegue enxergar. foi, eu falei, então por que que eu não atravesso? Aí eu Uhum. não lembro da aula seguinte, assim, por que que eu não atravesso as pessoas, né? Mas eu acho que envolvia alguma vibração ali, pelo que eu, pelo que eu me lembro. Mas que bacana, eu tô gostando do papo porque eu tô vendo que alguma coisa de química eu retive, assim, ao longo do tempo. Tem, gente. A gente não gosta, mas a gente sabe. Eu A gente sei. retém ali. E é justamente as paradas que foram explicadas de um jeito interessante, é elas que ficam mesmo, né? Fica, fica. A Olha de Faz novo musiquinha. o sentido. pontinho aí. É, faz Olha de o novo, faz pontinho, sentido. não Porque é? tudo que eu lembrei aqui, eu lembrei de uma historinha, pra você ver, né? Tudo que eu lembrei foi com uma historinha envolvendo química. E do que você viveu lá na Exato. escola, É, não é? é. Olha a nossa Professores, importância. bora, professores, bora aprender, hein? Bora desenvolver É... isso. Bruno, eu gostei muito também quando você fala sobre o uso da química no cotidiano. Eu não tive esse prazer, né? Uhum. Na minha formação, acho que eu não tive. Imagino que a Rê, pelo que ela falou, também não teve tanto. Você pode explicar um pouquinho mais para a gente e dar mais exemplos de como que é recebido, como que você pode fazer e como que é compreendido, como que os alunos recebem quando você discute a química do dia a dia? Porque eu imagino que quando nós vamos falar sobre química do dia a dia, eu posso falar de absolutamente tudo, do produto de limpeza ao pão que está sendo fabricado, né, ao refrigerante, à água específica, dá para falar sobre todo esse processo. Então, me fala um pouquinho como é que você desenvolve essas aulas focadas no cotidiano e como que você percebe essa forma como os alunos recebem, compreendem, como que é esse trabalho. Tá. Geralmente a gente começa com uma abordagem de um tema, né? Um Uhum, tema gerador. E aí esse tema, às vezes eu escolho e às vezes eu jogo para eles e geralmente eu pego o que eles terminaram a aula comentando, né? O que o último tema despertou neles e aí a gente vai seguindo. Então, por exemplo, acho que um tema muito que gera muita satisfação nele do cotidiano é em relação às drogas, né? Quando a gente aborda o tema drogas, uso de drogas, e aí drogas lícitas e ilícitas, e a gente até abordou quando a gente falou sobre álcool. Então, explorar mesmo tanto a parte científica, né, do conhecimento uhum, científico, quanto do conhecimento comum e o quanto eles estão associados, né? legal. Então, essa é uma forma que traz resultados e eles interagem muito nas aulas. Então, você, por exemplo, soltar um tema para eles e dar uns 15 minutos de discussão, dividir em grupos, para que eles levantem questionamentos sobre aquele tema. Ou então que façam, né, tragam uma coluna do que eu já sei e do que eu gostaria de saber. E aí, a partir disso, a gente vai montando as outras aulas e trazendo, né, o que eles gostariam de saber, e sempre a gente vai colhendo essas perguntas. Então, é uma forma que traz bons frutos e eles se engajam bastante na aprendizagem, tá? Fica mais significativo. Sem contar que você também protege vidas quando você fala, por exemplo, né? Ventile bem o banheiro na hora de limpar a água sanitária E ali. não faça Quem nunca, misturinhas né? mágicas que você vê no YouTube, né? De potencializar. Sempre tem isso. Deixa o seu banheiro mais limpo, misturando água sanitária, vinagre, bicarbonato. Nossa. Sempre tem isso.
né? Então a gente traz esses elementos mesmo, começa. E não saia mais do banheiro, né? Ficou lá dentro, já era. Muito bom, muito bom. Teve alguma coisa inusitada, assim, que alguém quis discutir? Sei lá, trazer uma coisa, tipo, sei lá, Coca-Cola, dá para limpar mesmo o chão? Dá para tirar mesmo alguma marca? Teve alguma coisa inusitada, assim, que eles trouxeram? Teve uma vez, não de limpeza, mas a gente estava trabalhando tabela periódica e eu pedi, a gente ia fazer um paredão periódico. Cada aluno ficou ali com 2 ou 3 elementos químicos e a gente montou uma folha de papel A4 e ia colar na parede o formato da tabela periódica. E eu pedi que eles trouxessem materiais que exemplificavam, né, que tinha aqueles elementos em sua composição. E aí um aluno virou para mim e falou assim: poxa, professora, eu procurei, mas eu não encontrei urânio para trazer. Eu falei, graças a Deus. Ainda bem que você não encontrou, porque... Mas eles sempre perguntam sobre a questão, por exemplo, a gente estava falando sobre produtos de limpeza. Qual a diferença do cloro que o rapaz passa na minha rua vendendo, o carro do cloro, né? Com a Que Boa. E aí eles usam muito os termos da marca, né? E aí depois a gente faz essa transposição mesmo, né, para termos científicos. Então, eles têm essa curiosidade. A questão, por exemplo, de sabões, né? Qual a diferença de sabão e detergente e o sabão que a minha avó faz em casa? Ah, eu percebi mesmo que ele deixa a minha mão coçando depois e o outro já não deixa, né? Por que a gente não pode tomar banho, então, professora, com sabão que a minha avó faz? Tem que ser com sabonete. Então, é interessante quando eles trazem isso e a gente também associa, né? É uma forma de conciliar os dois tipos de conhecimento. Ah, que legal, e dá para trazer uma conscientização para o dia a dia mesmo, né? E é uma química que ela tem uma participação social mesmo no dia a dia, né? Porque você está discutindo coisas do dia a dia, está discutindo saúde, está discutindo contato, está discutindo, né? Está criticando, ou pelo menos colocando em questão, muitas vezes, outras informações que a galera está divulgando por aí. Acho que isso é muito importante, porque tem toda uma alfabetização química, né? Isso. Muito legal. Rê, quer E acrescentar é alguma isso coisa? que... Então, mas é justamente... E aí eu já bato na teclinha de todas as disciplinas de novo, não é? Quanto que é importante a gente fazer relação com a vida da gente, né? Tem razão. Eu vim de uma escola que não fazia isso. Então, por isso que às vezes a gente olha e fala, nossa, eu não gosto disso, mas não é porque você não gosta, é porque você não teve nem o prazer de entender aquilo na sua vida. E é muito triste, não é? Por isso que a gente tem que chamar a atenção aqui o tempo todo, de ir despertando essas pontinhas, não é? Não é que o professor tenha que saber tudo de química, de física, né? Porque lá nos anos iniciais a gente fala que a gente é tudo. Nós somos tudo. Só que se você sabe um pouquinho, pelo menos, para que realmente vá despertando essa curiosidade, vai fazendo com que eles sintam vontade de aprender, eu acho que a palavra-chave é curiosidade, né? A gente levar atividades investigativas, que façam com que eles tenham vontade de aprender isso em qualquer disciplina, né? Aí você fala, nossa, Jane, mas é difícil, porque tem dia... Não, mas tem que fazer, não tem jeito, gente, não é? Porque aí eu acho que assim, nós tivemos depoimentos aqui de professores que fizeram a gente ter vontade de estudar e professores que fizeram a gente ter vontade de sair correndo. Não vou mentir, não é? Então, realmente é super importante que a gente vá fazendo essas adequações para que realmente essa aprendizagem aconteça. Perfeito, perfeito. Acho que cabe a gente ver para qual desses caminhos que nós queremos ir, né? Para qual Exato. tipo de professor, qual tipo de formação que nós gostaríamos de desenvolver. Perfeito. Fica ligadinho que nós já continuamos. Você tá antenado com o mundo da educação? Quer ficar por dentro das novidades, dicas e tendências? Então não perde tempo e siga agora mesmo @Editora do Brasil _oficial, o Instagram da Editora do Brasil. Lá você encontrará pautas educativas, dicas exclusivas de autores renomados, lançamentos literários e didáticos e muito mais. Educação e informação de qualidade estão a um clique de distância. Não perca essa chance. Essa foi uma mensagem da Editora do Brasil diretamente do Arco 43. Fique ligado para mais novidades e conteúdos educativos aqui do seu podcast favorito. Editora do Brasil, transformando o país pela educação.
Bruna, tem uma questão, hein? Olha só. Eu sei que você teve alunos muito bacanas, mas você pode ter tido aluno difícil, tipo eu e a Rê, que tem uma dificuldade ali Mas de eu. lidar com a química. Então, eu tenho uma pergunta aqui. Como que você lida quando você pega aqueles estudantes que estão um pouco mais ali complicados, cascudos, cheio de desafio, cheio de dificuldade? Como você lida quando você se depara com esses desafios ali na frente para entender os conceitos de química, tanto os mais abstratos, quanto mesmo às vezes você teve algum bloqueio, né? Às vezes você não conseguiu ter uma relação legal na primeira série, né? Segunda série, e na terceira, quando você chega lá, já tem uma animosidade, já tem uma dificuldade. Que dicas que você tem para quebrar essas dificuldades com química, né? Para facilitar o acesso da química, para facilitar esse olhar para uma química que ela está no cotidiano, que não é algo tão distante, mas que você possa compreender, possa se aproximar. E falando diretamente para os nossos queridos professores, assim, algum professor que está sentindo dificuldade, tem muita gente que tem entrado nas redes públicas, inclusive, e não se sente preparado, porque realmente nós sabemos que toda a estrutura da educação que nós temos na universidade nunca é tão suficiente para a gente entender e lidar com a realidade da sala de aula. Então, às vezes, a gente chega meio perdido na sala de aula. Então, que dica que você pode dar para os professores para quebrar essa dificuldade de compreensão, para quebrar esse conceito, às vezes, meio travado para entender química, para que está com dificuldade no ensino da química? Tá. Esses alunos são, a maioria deles são de humanas. Eles falam, não, professora, eu sou de humanas. É Eu verdade, sou é uma de desculpa comum. humanas, Aí fala, sou de humanas, ele vai usar essa desculpa pelo resto do O ensino resto da médio, eu sou de vida. humanas. E eu tive um aluno desse recentemente, foi interessante porque para ele não fazia sentido, né? Ele já tinha decidido a carreira dele, ele era de humanas, e aí eu perguntei para ele o que ele gostava, e ele falou que ele era apaixonado na Segunda Guerra Mundial. Olha Falei, aí. então, beleza, vamos para a Segunda Guerra Mundial, né? O que a gente tem na Segunda Guerra Mundial? E ele foi me explicando, e aí a gente foi trabalhando a química com ele. Todos os exemplos que eu trazia na aula, um pelo menos era sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, o Perfeito. Legal. materiais do casco do navio tal da Segunda Guerra. Por que que aquele país tinha tecnologia melhor do que o outro? Por causa da composição química que era utilizada nos armamentos. Os cientistas daquela época, os elementos químicos que foram descobertos naquela época. Você sabia disso, 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 né? Então, a dica que eu dou é você usar uma dinâmica no começo, né? Já que você está chegando na sala de aula, para você conhecer os seus alunos, eles não vão te dar, né? Um oi, um relato da vida deles de imediato. A gente vai ter que estar atento para estar escutando, ter essa escutativa, mas uma dinâmica que eu faço é que eles montem ali, por exemplo, no primeiro dia de aula do primeiro ano, é que eles montem alguns pontos positivos, mostrem para mim, né? Escreva no papelzinho alguns pontos positivos da vida, alguns pontos negativos da vida deles, né? E aí eu levo esses papelzinhos para casa, eu vou lendo, então esses pontos positivos pode ser o que ele gosta de fazer, qual é uma característica que ele acha legal. Então, por exemplo, o que ele gosta de fazer pode ser a Segunda Guerra, e aí eu vou trazer um elemento da Segunda Guerra. A característica dele é divertido, eu posso trazer a química do riso, né? Quais são as substâncias que estão envolvidas ali. E aí, quando eu for falar, eu vou falar dele. Ele gosta de games. E aí eu trago dessas coisas que estão relacionadas. E aí, de quebra, depois eu junto com o conteúdo, prótons e nêutrons, pontos positivos e negativos da sua vida. E aí a gente faz todas essas brincadeiras, né? Qual elemento químico você seria? Já que você só citou 3 prótons, né? Então, olha lá o número atômico da tabela periódica. Eu seria o lítio, né? E aí a gente faz essas analogias, mas eu acho que uma coisa que tem dado certo é isso, é você conhecer o que o aluno gosta e trazer a química para essa realidade mais específica, né? Para atingir uma abordagem mais personalizada, no caso. Nossa, perfeito. Acho que é uma dica que vale, inclusive, para todas as disciplinas, né, Rê? O que você achou? Todo mundo, né? Olha aí aquilo que a gente discute também, Keller, sempre, né? A psicologia da educação, como que meu aluno aprende, quem é meu aluno, né? Como que eu vou intervir no processo de ensino e aprendizagem do meu aluno, tudo isso eu tenho que entender. O acolhimento, não é? Uhum. É uma delícia você chegar em qualquer lugar e ser bem acolhido. A sala de aula é esse lugar mágico que a gente precisa acolher bem, precisa conhecê-los.
não é? E acho que você colocou muito bem, qualquer disciplina. E a gente entender lá um pouquinho da psicologia também, para entender como que eles aprendem, que processo estão, como que eu vou ajudá-los, né? Porque eu sou só um mediador ali, não é? É E aí verdade. entender também o que é ser isso, não é? Perfeito. Bruna, eu adorei essa sacada, porque ela é algo simples, eu acho que dá para aplicar em qualquer Uhum. realidade, né? É algo que vai depender bastante do professor, porque é você que vai ter que pesquisar para fazer esses links, né? Mas, de novo, é o nosso trabalho, é para isso que a gente está lá, né? É o que a gente gosta, escolheu fazer, então acho que não tem nada muito além para ser feito. E se você conseguiu quebrar, se você conseguiu passar por essa defesa, né, de não gosto, não sou disso, não sou daquilo, nossa, é realmente mágico, assim. E eu aposto que a pessoa começou a entender, o estudante começou a entender mais de química, claro, e também começou a entender mais daquilo que gosta, né? Sei lá, história, por exemplo. Começou a entender muito mais toda uma outra dimensão da estrutura histórica que antes a gente não tinha esse acesso, né? Muito bacana. Parabéns pelo trabalho. Gostei Obrigada. demais. Estamos chegando nos momentos finais do programa com esse papo tão maravilhoso que me fez reconhecer que talvez eu entenda mais de química conceitual, pelo menos, do que eu me lembrava, mas tem uma dificuldade no cálculo ainda, que aí não tem outro jeito, né? Aí é exercício, é estudando, é entendendo o conceito, é aplicando. Acho que aí a gente vai para uma parte mais a parte hard, né, da science, de você ficar escrevendo, ficar fazendo. Mas é uma área que eu pretendo melhorar também ao longo do tempo. Quero te avisar, Bruna, nesse momento, que para poder finalizar esse programa, para nós caminharmos aqui para os momentos finais, tem uma etapa muito difícil, que é responder a 3 questões complicadíssimas para poder sair daqui e descansar e, né, dar uma espairecida do dia de trabalho e falar assim, não, agora eu vou ver uma série, mas tem que responder as 3 questões. A primeira delas é se você gostou do programa. A segunda é como que eu sei mais sobre você, seu trabalho, como que eu te encontro por aí, se você quiser ser encontrado, é claro. E a terceira pergunta não é uma pergunta, é uma dica, um pedacinho da Bruna para ficar junto conosco, para nos acompanhar até o próximo programa. Pode ser uma série, um filme, um livro, um pensamento, uma fala, uma música, um som, pode ser uma cor, pode ser o que você quiser, que seja um pedacinho seu que te represente, podendo ou não ter a ver com o papo que a gente teve aqui no programa, porque o importante é você compartilhar algo conosco. Mas para dar tempo para você pensar, Regiane Taveira, você, a primeira vítima que de tanto pedacinho, de tantas partes, cada um já tem umas 3 Regiane em casa, assim, para ajudar naquilo que for preciso quando eu falo de educação. Então, se eu quero consultar a Regiane, tem aqui um monte de livrinho, um monte de música, indicações da Rê, que já é quase um avatar, uma Rê personificada, né? Então, 3 perguntinhas para vocês. A primeira, se você gostou do programa, o que você achou desse papo? A segunda, onde eu acho a Regiane? E a terceira, sua dica pra gente. Vamos lá, valendo. Bora lá. Gente, eu adorei o programa, não é? Já surgiu um monte de ideia aqui, tá? Depois eu tenho que consultar a Bruna se está correto, mas está tudo bem, não é? E assim, uma coisa que fica desse programa para mim, a importância que a gente tem como professor e como professora na vida dessas crianças, desses adolescentes. Isso toda hora me vinha à cabeça, não é? Fica aí. Isso eu vou levar deste episódio, não é? E eu estou aqui no Arco 43, estou lá no Instagram, estou no Facebook e estou lá no chão da escola, onde toda essa química precisa acontecer, não é? Vou deixar aqui como dica, né, eu sou das crianças lá, não adianta, aquele filme Elementos, gente, dá para você falar Tão tanta legal. coisa com aquilo, olha eu. A Né? Bruna Eu já, gostou. eu já assisti assim algumas vezes e eu fico, gente, e agora eu fui levando aquilo para um outro caminho. Olha aí a loucura da Regiane. Mas realmente eu acho que dá ali para, né, professoras lá dos anos iniciais, professores, dá para a gente utilizar e buscar alguns caminhos ali que vai ajudar bastante a criançada. Eu amei esse programa, viu? Amei, Bruna. Muito obrigada. Eu tive certeza que eu não entendo nada de química. Tá Tem que terminar ótimo. assim, né? Não tem jeito. Keller, ainda bem, porque você vai poder me ajudar com o que você sabe. Será um prazer, será um prazer.
E vamos lá. Bruna, sua vez. Diz pra mim o que você achou do programa, se você gostou desse papo, aonde que eu encontro você, se você puder e quiser ser encontrada, e terceiro, um pedacinho seu para nos acompanhar. Ok. Eu adorei. Eu adorei, foi um papo mesmo. Adorei contar minhas experiências e saber das experiências de vocês. Foi bem gratificante ver como que a gente está. A gente reconhecer as nossas dificuldades é importante dentro da educação, né? E mais importante ainda é saber que elas não precisam continuar sendo dificuldades, né? Como a Regiane falou, a gente precisa estar estudando aí e qualquer hora, qualquer tempo é tempo. Qualquer tempo é de fazer Enem, é de aprender química, né? É de se especializar, de procurar mais informações, tanto para a gente melhorar como pessoa, como também para a gente melhorar na nossa vida profissional. Então, eu adorei. A segunda é sobre me achar, me encontrar. Eu não sou uma pessoa muito das redes, né? Não tenho muitas redes e não sou tão ativa assim nas redes. Mas quem quiser bater um papo comigo, pode me encontrar no Instagram Bruna_Nico, Nicoh. Lá não vai ter nada da minha vida profissional, mas já é um caminho para a gente começar a conversar. Eu estou sempre super aberta aí para a gente trocar experiências, expectativas, frustrações, né, que a gente tem na vida de professor. E, por final, adoro também esse filme Elementos. Foi a chavinha, né? Igual meu aluno virou lá a chavinha da água e da gasolina. Eu também, nesse filme, achei muito interessante. É um filme que dá para ser abordado tanto na educação infantil, né? Até no ensino médio. Então, como que a gente pode adicionando camadas, né? E aprofundando ali os conhecimentos, dependendo do nível que a gente está trabalhando. Mas para eu não copiar a ideia da Regiane, eu pensei que é uma coisa que eu levo, que é o que eu gostaria de ter numa aula se eu fosse aluno. Acho que todo professor, Nossa, boa. de colocar como, né, às vezes a gente pensa numa aula que tem 48 slides, todos ilustrados e tal, mas pensa se você estivesse assistindo uma aula com 48 slides, né? Seria legal para você, né? Então, a gente às vezes não faz esse caminho de volta. E aí as nossas expectativas são frustradas por isso, e aí aquele professor vive aquela vida emocional, né, montanha-russa, um dia ele acha que está lindo, e, né, que a aula que ele preparou está super ok, e ele chega lá e ele esquece de se colocar dentro da realidade do aluno dele, né? Então, que aluno que está chegando? É um aluno, sei lá, que passou a noite em claro trabalhando, e ele vai querer ficar lá com os 48 slides? Então, acho que é um conselho que eu gostaria que tivessem me dado mais cedo. Perfeito, perfeito. Perfeito. Bruna, muito obrigado, viu? Obrigado pela sua atenção, obrigado por estar aqui conosco, obrigado por continuar os estudos na educação para facilitar cada vez mais os conhecimentos químicos para a gente, por ajudar a somar esse grande legado dos grandes químicos educadores. Obrigado demais por estar aqui, por ter topado bater esse papo com a gente, viu? Valeu. Chegou então a minha vez. Vamos lá. Eu gostei do papo porque eu reconheci aqui que algo de química eu ainda lembro, tá? Algo de química ainda tá aqui do lado. Estou devendo na parte dos cálculos, da matemática, das formações, mas isso aqui eu vou correr atrás, tá? Prometo. Todo mundo sabe que se eu falo que eu corro atrás, em algum momento vai acontecer, que eu vou correr atrás e a gente vai entender cada vez mais. Porque isso eu acho que é importante, é mais uma daquelas partes nossas que quando nós adquirimos esse conhecimento, o cotidiano fica mais rico, né? Então, eu olho para o dia a dia com mais fascínio, e isso é muito importante. Muito do papo que nós tivemos aqui, eu, Ri e Bruna, foi justamente sobre como fazer esse fascínio ter um olhar para o lado da química, né? Para me olhar e falar, poxa, tem algo aqui, não é só um componente, né? Nada é só o que eu estou vendo, tem várias outras dimensões, várias outras reações, várias outras ligações aqui que são importantes. E isso é legal, acho que a gente conseguiu ressaltar bem esse ponto no nosso papo. Quem quiser me encontrar por aí é @MarcosKeller na maioria dos lugares, @KellerMarcos lá no TikTok, que eu estou fazendo vídeos sobre filosofia, e também no Instagram tem vídeo sobre filosofia, viu? Isso aqui foi os estudantes que me convenceram. Eles falaram assim, professor, dá um resumo, dá um resumo, dá um resumo. Eu falei assim, vai estar o resumo no TikTok. Aí pronto, tá lá. Aí eu faço um resuminho que ajuda também o primeiro e o terceiro ano, que quem mais pede resumo é eles, na primeira série e a terceira série do ensino médio. Eles mais pedem esses resumos. Então acaba saindo por lá para todos. Também estou no Instagram como Kobe Keller, K-O-B Keller lá no fim, discutindo sobre meu dia a dia, meu gato, onde eu tô,
respondendo perguntinha de um monte de gente, falando do cotidiano e às vezes aparece um Reels de filosofia lá, para quem quiser dar uma olhada também. E a minha indicação vai ser de um material que é muito bacana, tive contato com ele, eu vi, ele é muito bacana, que é um material de química também, mas foi feito pela galera do Manual do Mundo. Para quem não sabe, o Manual do Mundo é um canal no YouTube que é tocado pelo jornalista Iberê Tenório e a esposa dele, que é a Mariana Fulfaro, se eu não me engano. Os dois têm esse canal, que eles discutem ciência, né? São influencers, envolveram o rolê científico, não são professores, no sentido do dia a dia, né? De estar trabalhando com professor, também acredito que não tem uma formação específica em química. Então, o livro chama O Grande Livro de Química do Manual do Mundo. É um material muito bacana, porque ele tem várias experiências que funcionam para o cotidiano e explicam coisas do cotidiano. Então, eu acredito que as crianças vão gostar, e na mão de um professor fulminante, que está precisando ali de algumas coisas, de um dia a dia, talvez de uma simplificação ou de uma linguagem acessível, cara, é a linguagem do YouTube, que é algo que a molecada consome, né, muito no dia a dia, facilitando para a gente compreender. Então, acho que na mão de um professor ali faz miséria, arrebenta, vai ser uma coisa incrível do dia a dia. Então, fica com uma dica também para dar uma formação, para dar uma ajuda, né, às vezes com uma alusão, uma ideia, uma proposta que talvez você consiga encontrar por lá. No mais, lembre-se você que está aqui presente de seguir a Editora do Brasil nas redes sociais. Eu falei das minhas? Falei das minhas redes aqui, mas tem muito mais envolvendo educação, porque na minha tem gato, tem dia a dia, tem cotidiano. Mas tem muita coisa sobre educação se você for lá no @Editora do Brasil _oficial. Não se esqueçam, sigam a Editora do Brasil nas redes, porque você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo no meio educacional, tem acesso em primeira mão a todos os produtos e serviços da editoras, que são muitos e que ajudam muito o dia a dia do professor, e você vai saber e ser avisado quando o novo programa do Arco 43 entrar no ar. Então, cola lá no Instagram, @Editora do Brasil _oficial. No mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Gravação e edição,